Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 21 de outubro de 2024, segunda-feira, estamos aqui falando sobre a verdade central do Evangelho de Jesus, que é a missão de Jesus, que é salvar a humanidade da condenação eterna. Amém? O nosso texto hoje é o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 67. Vamos ao texto que diz assim: Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Amém? Jesus faz essa pergunta aos 12 discípulos. Você já sabe que o objetivo do Evangelho de Jesus foi registrado para que nós possamos crer em Cristo e, crendo nele, temos a vida eterna, tá certo? Isso está lá afirmando no capítulo 20, versículo 30 e 31. Você encontra essa mensagem central do Evangelho de João. Vamos aqui a esse texto. Então perguntou Jesus aos 12. A pergunta de Cristo aos 12 apóstolos está dentro de um contexto onde Jesus tem feito um discurso para todos que estavam já seguindo a ele, dizendo que ele é o pão da vida que desceu do céu, e quem comer desse pão terá saciedade, né? Então, ele vai dizendo, ensinando todos isso, e aí diz que vai dizer que quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo, que só terá parte, só terá direito a essa vida eterna se comer a minha carne, comer o meu sangue, beber o meu sangue. Então isso causa uma loucura, porque o pessoal diz, comer carne, beber sangue, agora é vampiro, hoje comer carne de gente, é esse negócio, que loucura é essa que Jesus está dizendo? Então, dentro desse discurso que ele diz que ele é o pão da vida, que vai dizer que precisa ser comido e bebido como a carne, bebido como sangue e tal, isso causou uma discórdia total entre as pessoas que estavam lá, entre os que estavam ouvindo, porque eles não estavam acreditando que Jesus tivesse vindo do céu, e agora com esse negócio que era o pão da vida, e agora dizendo que tem que comer a minha carne, comer o meu sangue. Isso fez uma divisão, uma loucura total. E aí os que estavam seguindo a Jesus não quiseram mais seguir a Jesus, tá certo? Essa divisão, ela causou esse abandono a Cristo, tá certo? Eu estou olhando para esse texto e me vem assim muitos pensamentos, porque como isso causa uma divisão entre os judeus e aqueles que o seguiam, e por conta disso eles abandonaram, tá certo? Deixa eu citar aqui só o versículo 51, que também está dentro desse mesmo contexto, que diz assim: Eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu dou é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus está falando da sua morte, ele vai ser a oferta pelo pecado, ele vai morrer. E ele diz que comer dessa carne e beber do sangue é um sentido espiritual, entender essa verdade revelada, passar a entender isso, tá certo? Como ele estava pensando em comer literalmente, causou uma confusão, houve uma divisão, e aqueles que seguiam a Jesus, que já estavam seguindo, o abandonaram, tá certo? Eu acho isso muito interessante, porque, assim, quando é colocada uma responsabilidade, olha, tem um negócio aqui que é diferente. Vocês têm que ter esse envolvimento comigo de maneira que seja aí uma coisa intrínseca em cada um. Comer e beber dá a entender que vai estar internalizado mesmo, tá certo? Então, quando acontece isso, ele sai. É claro que Jesus está falando de um simbolismo de quando ele estabelece a nova aliança. Vou citar aqui Mateus 26, do 26 ao 30, que é quando ele estabelece a nova aliança no seu sangue, e ele está celebrando a Páscoa, ele pega o pão e ele diz, comei deles todo, isso é o meu corpo, e depois ele pega o cálice de vinho e diga, bebei deles todo, isso é o meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecado de muitos. Interessante, Jesus de muitos, não diz de todos, está certo?
Porque muitos são os que creem, não são todos que creem, tá certo? Então, eles não entenderam que Jesus estava falando dessa missão, que ele vinha para redimir o ser humano, porque até ali era feita oferta com sangue de cordeiro, e era na Páscoa que era feito, então Jesus é oferecido na Páscoa, é o Cordeiro de Deus, tira o pecado. Então, ele vai dizer essa situação, e aí, quando ele diz que ele é o pão da vida que desceu do céu, e que você tem que comer da sua carne, beber do seu sangue, causa uma confusão danada entre os religiosos, porque eles não entendem. Aliás, eles entenderam. Eles não quiseram aceitar a condição de seguir a Jesus, porque quem segue a Jesus só por interesse, quando Jesus diz assim, olha, há uma condição de obediência mais séria, a pessoa foge. Foi isso que eles fizeram, tá certo? Aí Jesus pergunta isso para os discípulos, né? Porventura quereis também vós outros retirar? Se vocês quiserem ir embora, pode ir. Eu vim aqui trazer o reino dos céus. Eu acho isso interessante, mas porque Jesus pergunta para os discípulos, porque o discípulo ele conversava mais intimamente, explicava mais claramente, né? E ele pergunta para os discípulos: vocês não querem ir embora também, não? Quer ir junto com essa galera aí que já desistiu, não? Para mim, isso aqui é a minha opinião, tá certo? O reino de Deus não é banana em fim de feira, não, meu irmão. O reino de Deus é coisa séria, valiosa, preciosa, custou a vida, o sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus perfeito, sem defeito, sem mácula. Amém? Então, é por isso que Jesus diz, você não quer, não? Eu estou dizendo, essa afirmação é assim, isso é coisa valiosa. Normalmente, quem prega a palavra, os progressistas não, que eles começam a pensar de outro jeito, aí, diferente, negando Jesus, mas normalmente quem prega a palavra, pergunta se a pessoa, quem está presente, se não aceitou Jesus, quer aceitar. E as pessoas, às vezes, ficam banalizando isso, pensando que isso é banana podre vendida em fim de feira. Não, o sangue de Jesus é valioso, precioso, nada poderá pagar a sua salvação. Toda a riqueza do mundo que você tiver, não poderá pagar a sua salvação, porque o preço pago é o sangue de Jesus. Mas isso você é chamado para um compromisso. Jesus está dizendo, olha, vocês querem compromisso comigo? Eu não quero, se não quiserem pode ir embora. Eu não estou aqui brincando, não. Eu vim aqui para dar a minha vida, para quem crê, tem a vida eterna comigo, faça parte do reino celestial do qual eu, Cristo, né? Cristo, não sou eu não, sou o rei e dono de todas as coisas. Então isso é muito interessante, quando Jesus faz essa afirmação, ele está assim, os que estavam seguindo só por interesse vão embora, porque a pessoa que segue a Jesus só por interesse. Ontem eu falei do Cristo curandeiro, do Cristo feiticeiro, do Cristo interesseiro. Quando você está seguindo Jesus só por interesse, na hora que você é cobrado, você vai embora porque você não tem responsabilidade com Cristo, com o reino de Deus. Olha, está cheio, aí cheio de pessoas anunciando o evangelho só por interesse, por muitas coisas, menos por obediência a Cristo de fato. Então ele confronta os discípulos, está certo? Assim como confronta a mim e você. O negócio é assim, André, tem que ter renúncia. Se era adúltero, não adultera mais, se bebia, não bebe mais, se era drogado, não se droga mais, se roubava, não rouba mais, se mentia, não mente mais, se fofocava, não fofoca mais, se queria ver a morte de todos os inimigos, não deseja mais isso, que é o bem de todos. Então o reino de Deus é diferente, querido. Amém? Eu estou aqui lhe abençoando nesse dia, porque, olha, é interessante que, deixa eu citar aqui o verso 60 desse mesmo texto, tá certo? Que lá, todos que ouviram Jesus falar disseram assim, esse discurso é muito duro. Interessante, que eles disseram que era duro. Eles não disseram que não dava para entender. Eles entenderam, como você está entendendo. Agora você não quer compromisso com Jesus, aí, rapaz, esse discurso é muito duro, não dá para mim não. Vai perder o reino dos céus. Vai deixar de ser participante do reino celestial eterno de Cristo, que eu já expliquei tanto sobre isso que você está sabendo. Mas eu estou trazendo esse texto do capítulo 6 do Evangelho de João, vendo aqui o versículo de 67, quando Jesus confronta os seus discípulos, vocês não querem ir embora também não? E aí os discípulos
Pedro vai dizer, tu tens a palavra de vida eterna. Então, olha, os que foram embora disseram que o discurso era duro, não disseram que não dava para entender. O Evangelho é a verdade de Deus, ele precisa te confrontar. Você precisa entender pelo Evangelho que você é um pecador e que você precisa dizer que você precisa se arrepender. Porque se você entende, porque a palavra é muito clara, a palavra de Deus é clara, ela não tem coisa difícil, é só você buscar entender. Agora, se você quer o Evangelho da conveniência, eu tomo as cachaças, eu creio em Cristo, mas vou continuar tomando as cachaças e tal. Você não creu, você só entendeu. Assim como eles disseram, é duro, o negócio é duro. Eu tenho que abandonar uma coisa que eu gosto tanto, que é. Eu vou dizer aqui, quem sabe ter aí uma segunda mulher fora do casamento, né? Eu tenho que abandonar, isso é muito duro, não dá não. Mas, rapaz, eu recebo uma propinazinha aqui, eu tenho que abandonar isso? O reino de Deus, não, você pensa que é brincadeira, é coisa séria, meu querido. Amém? E quando Jesus diz isso, ele está falando muito sério, porque Jesus nos chama para uma obediência a Ele, tá certo? Assim, isso acontece atualmente, eu estou citando exemplos aqui, né, atualmente. Tem pessoas que não seguem a Jesus porque já entendeu a mensagem da cruz, já entendida claramente, não tem como não entender. Há 2024 anos sendo pronunciada, anunciada, falada, dita, por interesse ou pela verdade, mas anunciada, você já entendeu, mas não quer obedecer a Cristo. Aí vem aí, como eu disse ontem, tem muitas igrejas aí, tá certo? Múltiplas que você quiser, e tem delas que anunciam só a sua conveniência, aquilo que você quer. Não tem problema não, meu irmão, você é casado, mas tem uma namorada, não tem problema não, você vai seguindo por aí. Com Jesus tem, tá certo? É um problema sério esse adultério, e adulto não entra no reino dos céus, tá certo? Eu estou citando isso para que você possa ser abençoado. Assim como os discípulos responderam, esse discurso é muito duro, é porque eles entenderam. Você também está entendendo. Aí você vê, talvez assim, esse discurso é muito duro, porque eu vou ter que abandonar certos vícios, pecados que eu tenho, né? Desejos da alma, vontade de fazer isso e aquilo, eu tenho que abandonar isso. Tem. Amém? Quando você crê em Cristo, você crê que Ele é seu Senhor e que Ele é seu Salvador. E aí a sua vida vai ser transformada a partir dessa compreensão, porque Cristo não coaduna com o pecado. Amém? Se você está com Cristo vivendo em pecado, você precisa se arrepender. Dizer assim, Senhor, e olha, eu tenho os meus pecados. O apóstolo Paulo disse que tinha um espinho na carne, e ele disse que orou por 3 vezes, disse que era um mensageiro do Satanás. Mas você precisa ter domínio sobre esse mensageiro do Satanás, porque você entendeu que estar com Cristo é obediência a Cristo e renúncia àquilo que é pecado. Quem sabe amanhã eu dei aqui uma definição de pecado, tá bom? Mas eu sei que você entende. O discurso de Jesus é esse mesmo. É lindo, maravilhoso, porque ele nos chama para um reino celestial. E a Bíblia diz que no céu não entra pecado. Então nós precisamos da justificação pela fé em Cristo. Por isso é que nós participamos do reino do céu. Não é porque não somos pecadores não, tá certo? É porque entendemos que somos justificados por essa verdade e seguimos a Cristo não por interesse, mas seguimos a Cristo porque cremos nele como Senhor e Salvador. Isso foi o que os discípulos disseram. Os apóstolos, aliás, os discípulos, os apóstolos. Todos eles, Judas estava aqui, mas Judas era um mal necessário, tá certo? Eu vou trazer uma mensagem sobre Judas qualquer dia desse, tá bom? Mas olha, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa e que você possa abrir seu entendimento para crer em Jesus Cristo. É a melhor coisa que você faz, tá certo? Porque riqueza, mano, nós podemos ter de qualquer forma, assaltando, roubando, mentindo, propinando, recebendo propina, sendo desonesto na política, né? As emendas parlamentares é um negócio terrível, né? Isso é uma desonestidade, uma forma do governo comprar os deputados, infelizmente. Isso é desonestidade. Quem é crente não vai ser desonesto, não.
Se for, está errado. Amém? Tenha um bom dia, tenha uma boa segunda-feira. O Senhor te abençoe, que você possa crer em Cristo como seu Salvador e Senhor. Amém.